Olá, eu me chamo Larissa Cristani e vou apresentar o trabalho intitulado Como Avanço na Produção de Dizona Fúngica e suas potenciais aplicações, uma visão da literatura, tendo como coautores Daniele Martins Sanderi, Giovanna Marchese, Bruna Strider Machado, Thaís Strider Machado e Jefferson Stefanello Psi. A titosana é um biopolímero catiônico natural derivado da quitina, podendo ser obtida através dos fungos, onde suas propriedades e características são passíveis de manipulação através do controle das condições da fermentação, podendo então se obter um produto padronizado. Além disso, os fungos necessitam de processos menos complexos para a produção da titosana. Desse modo, o objetivo do trabalho foi abranger propriedades, características, aplicações da titosana fúngica, suas principais fontes de biomassa e processo de desacetilação, sua produção comercial e também demonstrar os desafios e perspectiva do biopolímero. A quitina é um polissacarídeo natural encontrado em diversos organismos vivos, como crustáceos, insetos, fungos. A titosana ela é derivada da quitina, então, pelo processo de desacetilação, onde os grupos acetamidos da molécula de quitina vão se converter em grupos aminas da molécula de titosana. Esses grupos da titosana são caracterizados pelo grau de desacetilação. Quando ele for maior ou igual a 60%, é denominado quitosana. Sobre as propriedades, características e aplicações dela, temos a cristalinidade, que afeta a sua rigidez e aumenta a sua resistência mecânica. Então, assim, ela pode ser aplicada em engenharia de tecidos. Ela é um biopolímero básico e em meios ácidos ocorre a protonação dos seus grupos amina. Assim, ela possui grupos aminas e hidroxilas reativos, onde eles são capazes de interagir e complexar diversas substâncias, como, por exemplo, fármacos, corantes e íons metálicos. Porém, a titosana ela é solúvel em solução ácida, então ela precisa de modificações para ser utilizada em meios ácidos. E essas modificações são diante dessa capacidade de interagir e complexar, como por exemplo, formando compósitos que vão possuir propriedades únicas, podendo ser aplicadas em diversas áreas. Outras características da titosana são biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa toxicidade, atividades biológicas como, por exemplo, antimicrobiana, antiviral, antitumoral, anti-inflamatório, entre outras, que faz com que ela seja bastante aplicada na área medicinal e farmacêutica, além da área da agricultura, como, por exemplo, defensivos agrícolas. Além disso, com o conjunto das atividades biológicas dela, com a formação de filme, faz com que ela possa ser aplicada como curativo, por exemplo, peles artificiais e embalagem de alimentos, onde ela é utilizada para a conservação dos mesmos. Sobre as fontes fúngicas. Os fungos, eles possuem uma riqueza em espécies, sendo mais de 100 mil espécies conhecidas. Em sua parede celular, possui diferentes polissacarídeos, como por exemplo glucanos, quitinas, onde elas correspondem de 22 a 44% na maioria dos fungos, e quitosana, onde ela só é presente no filo zigomiceta, onde ela possui mais quitosana do que quitina. Nos fungos, o seu processo fermentativo, tanto em estado sólido ou submerso, pode ser utilizado meios de cultivo simples, como por exemplo, resíduos agrícolas ou de indústrias de alimentos, como resíduo de soja, feijão, suco de caju, soro de leite ou soro de queijo. Isso torna o processo fermentativo mais barato e viável. Além disso, biomassa residual de indústrias de biotecnologia podem ser utilizadas para a obtenção de titosana. O Aspergillus niger, que é utilizado na produção de ácido cítrico, gera mais de 80 mil toneladas por ano, então ela pode ser utilizada sendo viável ambientalmente. Os processos de desacetilação devem ser adequados para cada fonte. Nos fungos, não necessita de etapas de purificação, como a desmineralização,
porque o conteúdo inorgânico é irrelevante. Então, isso acaba gerando menos efluente e menos custos para o processo. Além disso, necessita de processos brandos, com reagente menos concentrado. Então, o efluente vai ser com menos toxicidade. Os processos de desacetilação utilizados em fontes fúngicas são o termoquímico, em meios básicos, utilizando hidróxido de sódio em diferentes concentrações e temperaturas, sendo este o mais utilizado. Em meios ácidos, utilizando ácido clorídrico e temperatura. O da autoclave, onde utiliza as condições próprias de pressão e temperatura que favorecem o processo de desacetilação, onde geralmente utiliza hidróxido de sódio 4%. O processo de ultrassom, que suas ondas sonoras geram o processo de cavitação, que acelera o processo de desacetilação, sendo que utiliza hidróxido de sódio 10% geralmente. O processo enzimático, que é realizado pela enzima titina desacetilase, que é sintetizada nos próprios substratos do fungo. Estudos relatam que os graus de desacetilação utilizando esses processos são de 60% a 95%. Sobre os desafios e perspectivas da quitosana fúngica, ela possui um menor rendimento do bioproduto em relação à quitosana de origem crustácea. Ela possui um alto custo e precisa de aprimoramentos nos processos em escala laboratorial, para que se alcance o setor industrial. De perspectivas, ela tem uma disponibilidade de matérias-primas em relação aos produtos marinhos, onde esses produtos marinhos possuem a sazonalidade. Os fungos não, então ela pode ser produzida em qualquer época do ano. A quitosana fúngica é um composto versátil com aplicações em diversas áreas. Sobre a produção comercial, 5 empresas do mundo já fazem a comercialização da quitosana fúngica, sendo para diversas áreas de atuação, desde cosméticos, alimentos, até na agricultura e pecuária. Como conclusão, temos que a quitosana é um composto versátil com propriedades e características únicas, sendo benéfica para várias aplicações. E a quitosana fúngica, então, ela possui uma tendência de aumento na demanda e na produção diante das vantagens apresentadas. E, além disso, ela possui a capacidade de competir com a quitosana de origem crustácea. Desse modo, estimula-se novas pesquisas para sanar as limitações da quitosana fúngica e estimular a sua competitividade comercial. Agradecemos à CAPES, ao CNPq e à Universidade de Passo Fundo. Muito obrigada.